Ó, vamos lá, pessoal. Terceira unidade, né? A gente começa a estudar esse conteúdo aqui, que são as funções inorgânicas, né? Vocês sabem o que são funções? Funções químicas, por exemplo? Ou nunca ouviram falar? Já ouvi falar, mas não sei não. Então vamos ver o que são funções. Ó, função química, o que é uma função química? Uma função química, pessoal, vai ser um conjunto de substâncias que vão apresentar propriedades químicas semelhantes, tá? Então, a gente vai ter as funções orgânicas, tá certo? Que são compostos orgânicos com funções com propriedades semelhantes, tá certo? O que são essas propriedades? N coisas, pode ser várias coisas. Então, pode ser a propriedade de conduzir eletricidade, a propriedade de conduzir temperatura, né, de calor, enfim, várias propriedades, né? Desde que sejam semelhantes, elas fazem parte das mesmas funções. Tá? Então, funções, na verdade, é um grupo de elementos de propriedades químicas semelhantes, tá? E aí a gente também vai ter as funções inorgânicas, que é o que a gente vai estudar agora. E quem são elas? São todas as substâncias que são ácidos, bases, sais e óxidos. Então, essas quatro substâncias são chamadas de funções inorgânicas, que é o que a gente vai estudar, tá? Então, por exemplo, numa reação química, todos os ácidos eles vão ter comportamentos semelhantes. Então, todos os ácidos eles vão ter um poder de corrosão, eles vão conseguir corroer, né? Todos os ácidos eles conseguem, por exemplo, liberar hidrogênios quando colocados em água. Todos os ácidos eles conseguem sofrer ionização. Tudo isso a gente vai ver o que é, tá certo? Vamos, meu filho, passe. Pronto. Aí vamos lá. Então, em função de suas propriedades, ó, os ácidos. Os ácidos são substâncias que todos eles vão apresentar um sabor azedo, tá? E eles têm a capacidade também de alterar a cor de alguns corantes vegetal. Por exemplo, existem flores que elas são azuis ou roxas, tá certo? E de repente, se aquele solo daquela flor estiver mais ácido, aquela flor muda de cor, ela fica vermelha, tá? Então os ácidos, não só os ácidos, como as bases também, eles têm essa propriedade de mudar a cor de alguns vegetais devido à acidez ou à alcalinidade do solo, tá certo? São coisas que a gente vai estudar posteriormente, isso é só uma apresentação, tá? As bases, ó, são substâncias com sabor adstringente. O que é isso? O que é um sabor adstringente? Alguém sabe? Alguém aqui já comeu, por exemplo, uma banana verde? Verde mesmo. Como Então, é, professor? banana verde. Uau, Já comeu? Já, Não, já. verde de verdade. Não é Quase amarelada, vi. não. Verdosa, não. É verde mesmo. Quem nunca comeu e quer saber, por exemplo, qual é o sabor adstringente, pega uma banana verde mesmo e mastiga. Aquele sabor adstringente. É o sabor que ele trava a língua, né? É aquele sabor Caju, que ele é muito caju. amargo, entendeu? Então, ele é o contrário de azedo, tá? Então, todo ácido, pessoal, ele vai ser o contrário da base. Enquanto o ácido ele é azedo, né? A base ela vai ser mais amarga, vai ser adstringente mesmo, tá? Enquanto o ácido, uma outra coisa assim do ácido é que os ácidos eles estimulam a salivação. Quando a gente coloca um limão na boca, a boca enche d'água, né? Porque o ácido ele tem a capacidade de estimular a salivação. Já o sabor adstringente é o contrário, ele inibe a salivação. Tá? Então, quando você começa a mastigar uma banana verde, a boca fica seca, 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 tá? Porque você não saliva, tá certo?
Enquanto base, ó, as bases elas são capazes de tornar a pele mais lisa e escorregadia. Por exemplo, soda cáustica. Soda cáustica é uma base. Tá? Se você coloca soda cáustica na pele, a sua pele fica bem lisa, como se você tivesse passado água sanitária. Tá certo? Isso pode queimar a pele. Tá? E a base ela também tem a capacidade de corar alguns tipos de vegetais de acordo com o solo, né? No caso, quando o sólido está mais ácido, a flor lá que eu falei a vocês, ela tende a ficar mais vermelha, né? Uma flor roxa, ela tende a ficar mais vermelha. Quando o solo está mais básico ou mais alcalino, dá no mesmo, basicidade e alcalinidade é a mesma coisa, essa flora tende a ficar mais azulada, né? Do azul vai passando para o verde e tudo mais. Tá certo, gente? Quem foi que falou comigo aqui? Ah, foi não. Então, nada é isso. Então, vamos lá. Então, essas são algumas propriedades dos ácidos e das bases. Ô, professor, e os sais? O nome já está dizendo tudo, é um sal. Então, todos os sais, eles têm um sabor salgado, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, cada um vai ter suas propriedades específicas, tá certo? E aí, pessoal, um cientista muito conhecido chamado Arrhenius, tá? Foi ele quem desenvolveu algumas teorias utilizando esse tipo de substância, né? Utilizando ácidos, utilizando bases, utilizando sais, tá certo? E ele desenvolveu alguns experimentos, tá? E acabou descobrindo as funções químicas, meio que sem querer. Por quê? Como era o experimento dele? Ele colocava vários potes de água, certo? E em cada pote de água desse, ele colocava uma substância diferente. Por exemplo, num pote de água ele colocava um ácido, no outro pote ele colocava uma base, no outro pote ele colocava açúcar, no outro pote ele colocava sal. E aí ele ia colocando várias substâncias diferentes nos mesmos potinhos de água. E aí, o que foi que ele fez? Ele pegou uma lâmpada, tá? Uma lâmpada, e ele ligou essa lâmpada em 2 fios. Certo? Presta atenção. Pegou uma lâmpada e essa lâmpada ele ligou em 2 fios. Um fio ficava solto e o outro fio era ligado numa bateria. Só que a bateria tem dois negocinhos daquele de energia, não é? Terminal, positivo e negativo. 2 terminal, positivo e negativo. 2 polos, né? Positivo e negativo. Então vejam só, a lâmpada era ligada a 2 fios. Um fio ficava solto e o outro fio ia para o polo, vamos lá, o polo positivo da bateria. Aí ele pegava um outro pedaço de fio e ligava no outro polo da bateria. E a outra ponta do fio ficava o quê? Ficava solta. Se eu juntar um fio com o outro, a lâmpada acende, não acende? Acende. Cadê os eletricistas do grupo? Da sala? Acende, professor. Não acende. Porque não está ligado à bateria? Veja, um fio. É como se eu pegasse assim, uma bateria, veja, e uma lâmpada. E eu pegasse 2 fios da lâmpada e ligasse a bateria. Certo? Mas se por um acaso eu cortar um desses fios no meio, eu vou cortar a condução de eletricidade, não vou? Vai. Mas se eu ligar o fio de novo, ele não vai acender? Vai. Então é exatamente isso. Ele tinha essas 2 pontas desse fio. Um desses fios ligado à bateria junto com a lâmpada e o outro solto só ligado à lâmpada. Aí o que foi que ele fez? Ele colocou esses 2 fios sem encostar nessa solução, com essas substâncias. E aí ele percebeu o seguinte, pessoal. Algumas substâncias conseguia conduzir a eletricidade para acender a lâmpada e outras não. Veja que interessante. Tá? Agora, uma observação. A água que ele utilizava era água pura. Água pura mesmo, água destilada,
pura. Não era água da torneira, não era água mineral lustral, Indaiá ou água Santa Clara. Era água pura, certo? Porque, vejam, a água que a gente tem, que a gente utiliza, por exemplo, para tomar banho, a água que vem da torneira, a água que a gente bebe, ela não é pura. Essas águas, elas possuem sais minerais, certo? Elas possuem sais minerais, elas possuem outros elementos, que esses elementos, eles dão carga a essa água. E aí, é por isso que a água da torneira, se você estiver pegando em fio, você vai levar um choque e essa água vai conduzir essa eletricidade. Agora, a água pura mesmo, H2O, água destilada, só água, ela não conduz eletricidade, certo? E era esse tipo de água que ele usava, a água pura. Só que nessa água ele colocou essas substâncias. E aí, quais foram as substâncias que acenderam? Acenderam a substância que continha o ácido, a solução lá que continha a base, a solução que continha o sal, mas a solução, por exemplo, que continha açúcar, não acendeu. A solução que continha álcool, não acendeu, certo? Várias outras soluções que ele tinha lá não acenderam, apenas essas. E aí, com esse experimento, ele pôde descobrir as propriedades semelhantes desses compostos e ele chamou esses compostos de substâncias eletrolíticas e substâncias não eletrolíticas, certo? E qual é a diferença disso? Substâncias eletrolíticas são substâncias que, na presença de água, se dividem em entidades menores, porém carregadas eletricamente, tá? Formam íons. Quando eu coloco um sal na água, aquele sal vai formar íons. E esses íons é quem vão carregar a água eletricamente e vão conseguir conduzir a eletricidade. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é a reação, vocês vão entender, certo? E as substâncias não eletrolíticas são substâncias que na presença de água elas conseguem se dividir, só que não formam íons, né? Pelo contrário, formam moléculas. Moléculas não têm carga. E aí elas não conseguem conduzir a eletricidade. Então, por exemplo, quando ele coloca açúcar na água, o açúcar forma moléculas sem carga, então não conduz a eletricidade. Agora, quando ele coloca sal na água, o sal separa os íons e isso vai deixar a água aí com uma carga elétrica. Alguma dúvida sobre substâncias eletrolíticas e não eletrolíticas? Não. Acho que não. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, que tem gente falando comigo no chat. Riali, os sais, vamos aprender a escrever, que tem nos fogos de artifício, faz parte disso também? Faz, certo? Qualquer tipo de sal, sal de potássio, sal de, sei lá, cloreto de sódio, iodeto de potássio, vários, cloreto de chumbo, entendeu? Qualquer tipo de sal, quando colocado em água, esses íons se separam e dão carga, certo? A essa substância, tá bom? Agora, a condução de eletricidade só vai existir quando eles estão colocados em água. Se for ele puro, isso não vai acontecer. Então, vejam mais ou menos como é que acontece isso, pessoal. Vê só. Para que isso aconteça, essa eletrólise, que a gente chama isso de eletrólise, para que isso aconteça, tem que existir dois fenômenos, que é o fenômeno de dissociação iônica e o fenômeno de ionização, tá? Lembra bem isso aqui. Lembra quando a gente estava estudando ligações químicas, que a gente viu as ligações iônicas? O que são as ligações iônicas?
é quando dois metais se ligam. Não, dois metais não. Um metal e um ametal se ligam, né? Lembra, o metal de carga positiva, o ametal de carga negativa, um cede elétrons e o outro recebe, tá? E aí acontece a ligação iônica. Lembra que eu falei isso a vocês? Sim. Pronto, por exemplo aqui, o NaCl, o sal de cozinha. Então a gente tem aqui, por exemplo, deixa eu botar isso de azul. Ó, a gente tem aqui, por exemplo, ó, o sódio, ó, Na, como ele está na primeira família, ele vai liberar um elétron, ó. Então ele vai ficar Na+, tá certo? E eu vou juntar ele com o cloro. O cloro está na família 17. Como ele está na família 17, ele ganha um elétron. Então ele vai ficar Cl-, tá? Quando a gente faz lá a regrinha da tesoura, lembra? Ó? Então aqui como é 1 em 1, esses sinais se anulam e aqui a gente tem a ligação NaCl, não é? A mesma coisa acontece se eu colocar assim, por exemplo, cloreto de alumínio. Se eu juntar, por exemplo, deixa eu ver, alumínio, como o alumínio está na terceira família, ele perde 3 elétrons, então vai ser alumínio mais 3, e ele pode se ligar com 3 cloros, tá? Ó, o cloro, ele é só um, né? Aí a gente faz aquela velha regrinha, ó. Vocês lembram disso, né? Esse vem para cá e esse vem para cá. Aí vai formar, qual é o composto que a gente vai formar? Esse aqui, ó, Cl3, cloreto de alumínio, tá? Então, ó, é justamente esses tipos de compostos que são os compostos iônicos, tá certo? Aí vejam só que interessante. Vou deixar aqui o cloreto de alumínio. O NaCl aqui, que eu fiz ele aqui, ó. Quando eu coloco o NaCl, ó, em água, quando eu adiciono ele em água, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um processo de dissociação, certo? Ou seja, esses íons, eles vão se separar, tá certo? Então, por exemplo, numa solução aquosa, né, em água, os íons positivos e negativos que formam esse composto, eles vão ser separados pelas moléculas de água e eles vão ficar livres nessa solução, tá? Então, se eu separo esses íons, eu vou ter um processo de dissociação. Para que eu tenha um processo de dissociação, isso só vai acontecer com compostos iônicos, tá certo? Eu separei esses íons, tá? Então, eu vou ter livremente naquela solução íons de sódio de carga positiva e íons de cloro de carga negativa. E é justamente esses íons quem vai dar a carga elétrica da solução e vão conseguir conduzir eletricidade. Dúvidas? Não. A mesma coisa acontece aqui no cloreto de alumínio. Quando eu coloco em água, a gente vai ter aqui, ó, a formação desses íons aqui, Al+3, certo? E Cl-, tá certo? É esses íons aqui que se formam, né? Na verdade, são 3 cloros, né? Deixa eu colocar, eita. Na verdade, são 3 cloros, então eu vou fazer assim, ó, 3 Cl-, certo? Então, são esses íons que se formam para dar carga a essa solução. Aí vejam agora a diferença de dissociação para ionização. Vejam só. No processo de ionização é diferente. Na ionização eu não vou mexer, por exemplo, com um composto iônico. Eu vou mexer com um composto molecular, tá? Que composto molecular é esse? Obrigatoriamente um ácido. Tá certo? Todo ácido ele é um composto molecular. Ele é formado por hidrogênio, que é um ametal, e formado por outro ametal qualquer. Tá?
Então, compostos moleculares, compartilhamento de elétrons. Lembram que é assim? Então, vamos lá. Então, quando eu pego um ácido e eu coloco ele em água, o que é que vai acontecer? Eu não falei a vocês, mas eu vou explicar. Porque isso não é muito conteúdo de vocês, não. Então, ó, quando a gente forma compostos moleculares, alguns desses elementos, que são ametais, eles são mais eletronegativos do que outros, tá? De todos os ametais, o hidrogênio, ele é o menos eletronegativo que existe. E o que é isso, professor? Eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem de, por exemplo, atrair o elétron do outro átomo, tá? Mas o professor, não é um compartilhamento? Vejam. Eu tenho aqui, por exemplo, o hidrogênio e o elétronzinho dele aqui, tá? Eu tenho o cloro, e o cloro ele tem 7 elétrons. Não vou desenhar, não. Tem 7 elétrons. Para que adquira-se uma ligação e uma estabilidade desses dois compostos, o hidrogênio precisa de mais um e o cloro precisa de outro, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão, vou botar um hidrogênio aqui, um elétron aqui do cloro. Então, aqui o que é que vai acontecer? Eles vão compartilhar esses elétrons, não é assim? Lembra que eu falei a vocês o compartilhamento que acontece dessa forma? Eles estão compartilhando, tá? E aí eles adquirem estabilidade. Só que, como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o cloro, pessoal, ele tem a capacidade de puxar esse elétron para ele, ou seja, ele puxa esse hidrogênio para ele, tá? Não é o hidrogênio que puxa o cloro, é o cloro quem atrai esse hidrogênio. Então, com isso, acontece a formação de dois polos. O cloro, que é mais eletronegativo, forma o polo negativo. E o hidrogênio, ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo, certo? E aí, quando um ácido, por exemplo, ele é colocado em água, o hidrogênio, por ser menos eletronegativo, ele vai formar um íon positivo quando adicionado em água. Então, vejam aqui na reação, por exemplo. Vejam, esse hidrogênio aqui, quando, HCl, tá? O que é que acontece? Quando adicionado em água, o que é que vai acontecer? Esse hidrogênio do ácido, ele se liga à molécula de água, formando esse composto H3O. Certo? E esse H3O não é um composto estável. Tanto é que tem um maisinho aqui, ó. Tá vendo? Ele é um composto instável, eletricamente carregado. Isso aqui é o que a gente chama de hidrônio. Então, esse hidrogênio, para não ficar sozinho, né? Quando colocado em água, esse ácido libera o hidrogênio e esse hidrogênio, para não ficar sozinho, ele se liga às moléculas de água. Mas como ele se liga às moléculas de água, ele vai dar uma carga a esta molécula e essa molécula ela vai passar a ser positiva. Então, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu um processo de ionização, né? Eu formei um novo íon, tá? E aí acontece a presença de carga elétrica nesse composto, tá? Então, o processo de ionização vai acontecer quando, numa solução aquosa molecular, a explicação para a condução de corrente elétrica está na formação de íons devido à interação de moléculas polares de ambos os compostos. É justamente tudo aquilo que eu expliquei. Forma-se os polos, o hidrogênio se separa do cloro, para ele não ficar sozinho, ele se liga a moléculas de água, formando um novo íon. Diferente da dissociação. A dissociação eu já tenho os íons formados, porém eles estão juntos. Tá? Então, no composto iônico, quando eu coloco ele em água, eles se separam. Já na ionização, não. Na ionização é formado um novo íon. Tá certo? Alguma dúvida? Não. 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 Tá de boa. Não. Vou colocar um monte de questão, vocês não errem, não. Vamos lá. Eita. Então, vamos lá, gente.
Eletrólitos, eles são substâncias que em solução aquosa, eles podem sofrer ionização ou dissociação. E essa é a base de pesquisa de Arrhenius, tá certo? É a eletrólise, tá certo? Que é quando essas substâncias elas se dissociam ou ionizam-se para poder conduzir a eletricidade. Então, no experimento de Arrhenius, deixa eu interromper aqui para mostrar a vocês. Aí, viu? Experimento de Arrhenius. Arrhenius Stanford é o nome dele. Esse aqui. Ó, estão vendo aí, né? Sim. Ó, veja aqui o experimento dele. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma lâmpada, ligou um fio aqui, ó, na solução, ó, no condutor, na solução. O outro fio ele ligou na bateria, aí ele continuou aqui no outro polo da bateria, ele ligou outro fio e esse fio ele levou para a solução. Aí, na solução que continha sal, a lâmpada acende, tá? A mesma coisa ele fez na solução com açúcar. Porém, no açúcar não acende. Por quê? Porque o açúcar ele é um composto molecular que não sofre ionização, que não sofre dissociação, logo não vai ter cargas elétricas nessa solução e a lâmpada não vai acender, tá? Então aí a gente já usa, por exemplo, os conceitos dele. Então o sal, por exemplo, ele é uma substância eletrolítica, tá? Porque sofre uma dissociação. Já o açúcar é uma substância não eletrolítica, porque ele nem sofre ionização, nem sofre dissociação. Certo? Dúvidas? Não. Né? Não. Vamos para o intervalo, logo mais eu mando o link. 10h10 eu mando o link para vocês. Beleza. Riala é o que dá mais intervalo, Riala. É sim, os outros professores só dá 15 minutos no máximo. Intervalo de 15 minutos, não dá nem para mim, só dá para mim comer, não dá nem tempo de escovar os dentes, passar fio dental, passar enxaguante, passar limpador de língua, não dá tempo para nada. Então, tchau.